Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós iremos estudar a sexta fase ou período da Igreja de Deus chamada Filadélfia. Queridos irmãos e amigos, a história diz que a cidade de Filadélfia foi fundada por colonos provenientes da cidade de Pérgamo, sob o reinado do rei Átalo II ou Átilo II, entre o ano 159 e 138 a.C. Em relação ao seu nome, a cidade tem uma história um tanto quanto curiosa. O rei Átalo II, ou Átilo II, fundador da cidade, colocou esse nome em homenagem a seu irmão Eumenes, que amava muito. É por isso que a palavra Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Posteriormente, quando a cidade foi reconstruída depois do grande terremoto do ano 17 depois de Cristo, passou a se chamar Neo-Cesareia. No reinado do imperador Vespasiano, foi chamada de Flávia, que era o nome de sua mulher. A cidade de Filadélfia dedicava-se à vinicultura. É por isso que adoravam o deus Dionísio, deus grego do vinho, ou Abaco, deus romano do vinho. A cidade de Filadélfia estava situada num lugar geograficamente estratégico. Ela ficava na principal rota do correio imperial que ligava Roma ao Oriente. Essa é a razão pela qual chamavam-na de Porta do Oriente. A cidade de Filadélfia também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses pagãos. Hoje, a cidade de Filadélfia chama-se Al-Sehir, que significa cidade de Deus, e é uma das mais belas cidades turcas. Queridos irmãos e amigos, quem fundou a igreja de Filadélfia, a mais jovem das igrejas da província romana da Ásia Menor? Sem dúvida nenhuma foi o apóstolo Paulo, o maior missionário da história, o maior plantador de igrejas que já se conheceu. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós podemos notar claramente que em todas as cartas enviadas às 7 igrejas da província romana da Ásia Menor,
Jesus Cristo faz uma apresentação de si mesmo. Aqui na carta à igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta citando 3 de suas características. Primeira, Jesus diz que é santo. A palavra santo significa separado para um fim sagrado. O apóstolo Pedro, na primeira epístola universal, capítulo 1, versículo 15, escreveu: assim como é santo aquele que vos chamou, sejais vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Assim como é santo aquele que vos chamou. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, diz que os serafins exclamavam em alta voz: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo nunca pecou, Ele nunca se compactuou com o pecado, mas ama e deu a sua vida pelo pecador. Segunda característica citada na apresentação de Jesus à igreja de Filadélfia. Jesus diz que é verdadeiro. Na verdade, queridos irmãos e amigos, Jesus é a própria essência da verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a própria essência da verdade. E a terceira característica que Jesus apresenta na carta à igreja de Filadélfia é a seguinte: Jesus diz que tinha a chave de Davi nas suas mãos. Segundo a genealogia, Jesus Cristo pertenceu à linhagem de Davi, principal rei de Israel. Portanto, quando Jesus disse que tinha a chave de Davi nas suas mãos, está se referindo a poder e autoridade. E o poder e autoridade de Jesus é soberano, inquestionável, absoluto. A palavra de Deus diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Aliás, são palavras do próprio Jesus. Está registrado lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade me foi dado no céu e na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Acompanhe comigo, queridos irmãos e amigos. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu
nome. Queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo diz aqui neste versículo que conhecia as obras da igreja de Filadélfia. Jesus Cristo é onisciente e onipresente, atributos divinos. O Salmo de número 139 diz que Jesus, que Deus, o Todo-Poderoso, nos conheceu antes mesmo de sermos formados. A cidade de Filadélfia era chamada de a Porta do Oriente. Aproveitando esse gancho, Jesus Cristo disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Profeticamente falando, a porta aberta refere-se à era missionária, evangelística e também à organização das sociedades bíblicas, que começou no final do século XVIII e foi até começos do século XIX. Permitam-me repetir novamente, para gravarmos bem em nossa mente. Profeticamente falando, a porta aberta refere-se à era missionária, evangelística e também à organização das sociedades bíblicas, que começou no final do século XVIII e foi até começos do século XIX. Nessa época surgiram os maiores reavivamentos e despertamentos espirituais da história. Depois de vários séculos, o povo de Deus se conscientizou novamente da ordem de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho, as boas novas de salvação. Esse foi o período, ou a fase da igreja, onde a igreja demonstrou o verdadeiro amor fraternal, através da ação missionária, do evangelismo, libertando milhares de pessoas do pecado. Portanto, queridos irmãos, amigos, a porta aberta representa, significa acesso, oportunidades. Como nós dissemos, foi nessa época que surgiram os maiores reavivamentos e despertamentos espirituais da história. Surgiram as sociedades bíblicas. Foi uma era missionária, evangelística. Portas abertas. A igreja de Filadélfia, como nós já dissemos, era a mais nova das 7 igrejas. A igreja era pequena em tamanho e força, mas grande em fidelidade e poder. A palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. A igreja de Filadélfia não tinha fama, não tinha prestígio,
mas tinha uma vida de poder e não recebeu nenhuma repreensão de Jesus Cristo, porque guardou a sua palavra e jamais negou o seu nome. A vitória da igreja de Filadélfia seria pela força de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Acompanhe comigo, queridos irmãos e amigos. Capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a seus pés, e saibam que eu te amo. Queridos irmãos e amigos, nós notamos, através do livro de Atos dos Apóstolos, que as primeiras perseguições que a igreja enfrentou, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus que não aceitavam o cristianismo. As igrejas de Esmirna e Filadélfia sofreram por causa desses falsos judeus. Quando Jesus Cristo diz que esses falsos judeus iriam prostrar-se e adorar aqueles que perseguia, está dizendo que esses judeus converter-se-iam ao cristianismo, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que perseguia acirradamente a igreja, e com Sóstenes, o principal da sinagoga. A história está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Este versículo diz que, como foram fiéis a Deus, fiéis a Cristo e a sua palavra, seriam guardados na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Nós podemos dizer que essa profecia predita durante a fase dessa igreja cumprir-se-á durante a última fase ou período da igreja chamada Laodiceia, a grande perseguição. Queridos irmãos, eu convido ainda todos vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui Jesus Cristo fala da sua gloriosa volta. Jesus Cristo fala da sua gloriosa volta.
é a nossa esperança. E diga-se de passagem, uma esperança viva. É a nossa alegria. Jesus diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós devemos prestar bem atenção nesse lembrete de Jesus. Não deixa que ninguém tome a sua coroa. Guarda no coração tudo aquilo que aprendeu através da palavra de Deus, através da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. E finalizando, o Apocalipse, em Apocalipse 3, versículos 12 e 13, Jesus apresenta algumas promessas aos vencedores. Leiam estes versículos. Que Deus nos abençoe grandemente e maravilhosamente. Tenham todos uma semana abençoada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus.